vereadoras, presidente, quem nos assiste aqui no plenário. Eu ocupo esse espaço para repercutir 3 proposições que já foram levadas ao governo do Estado com a ideia, assim, o objetivo de nós continuar, né, modernizar a gestão, declaração de líder, senhor presidente. Mas especialmente para superar a falta de recursos financeiros histórica no nosso Estado, e que, justamente por essa falta de recursos, a gente vem tendo necessidades que se tornaram cada vez mais urgentes. Então, essas proposições têm o objetivo de buscar administrar essas dificuldades, superar, né, essas dificuldades que é a falta de recursos, compreensível por todos nós, mas que a necessidade não deixa de existir, né? Então, a primeira delas se trata, então, das necessárias reformas que nós temos em Caxias e no Estado como um todo. Nós hoje temos uma legislação, existe no Estado, uma legislação bem recente que permite a construção de prédios em troca de imóveis em igual valor. Essa solução ela veio muito bem para nos ajudar a resolver problemas que a gente sabe em relação a, por exemplo, falta de vagas prisionais. Fez assim com que, vindo a iniciativa privada, né, nesse processo, acelerasse esse grave problema do Estado. Bem, o que a gente está propondo? Que assim como nós temos o Cristóvão aqui em Caxias, nós temos diversas outras escolas que necessitam de reforma. Nós estivemos recentemente, a Comissão de Segurança e Proteção Social, fazendo visitas e identificamos o estado que estava lá, as instalações, né, do Instituto, daquela parte de carteiras de identidade, assim como outras. Eu estive visitando a 5ª Coordenadoria, a CRE. A gente tem prédios muito velhos, né, e com problemas estruturais. Então, qual foi a indicação aí? Que a lei que hoje permite que isso seja feito em prédios novos, ela possa ser ampliada e ela ser permitido reformas. E, além disso, que houvesse a possibilidade, então, de bens móveis. Como é que está, então, essa proposição? Ela já tem um expediente aberto, com esse encaminhamento, e ela já foi encaminhada ao Departamento de Patrimônio do Estado, e está para, nesses dias, ser pauta da reunião do Comitê Gestor de Ativos. Então, uma coisa que a gente espera que seja bem vista, né, porque ela vai permitir, então, a reforma. Para quem esteve, eu acho que muitos de nós esteve recentemente no prédio do governo, lá, o CAF, o Centro Administrativo Fernando Ferrari, né? É um prédio que precisa de reformas, de pintura, assim como o Cristóvão, assim como tantos outros. E enquanto mais nós demorarmos para fazer, mais elas vão se deteriorar, né? Então, essa é uma sugestão que foi levada, já está encaminhada, inclusive com expediente aberto. E, assim, o que eu ouvi de algumas pessoas é que foi bem vista. Se vai ser aprovada, a gente não sabe. Então, essa é uma das proposições. A outra proposição é em relação, então, a novas vagas prisionais aqui em Caxias. Qual é que é a situação, gente? A PIX continua interditada. O apanhador, que naquela época, vereador Rodrigo e demais vereadores que estivemos visitando, conseguimos impedir que fosse interditado, continua recebendo presos. Quando nós fomos na nossa visita à delegacia, vereadora Diló, soubemos que vai 2 viaturas por dia para lá, né, ali da delegacia. Na nossa recente visita da reunião da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social em Porto Alegre, obtivemos notícia
de que o processo da cadeia pública tem 6 meses ainda para entrar em processo licitatório. E aí, quando que de fato começam as obras? Então, se nós não tivermos um plano B, nós vamos, daqui a pouco, não estar numa situação como já está a região metropolitana. Então, naquela reunião mesmo, propusemos ao secretário, o novo secretário de Administração Penitenciária, que entrássemos com o plano B. E ele viu com bons olhos. O que vocês já puderem encaminhar, peço que o façam. Certo, vereadora Gladys, que estávamos lá juntos, vereadora Diló, vereadora Gladys, o vereador Velocino. Então, nesta sexta-feira, agora, dia 17, que na volta de Brasília, que eu estive no dia 16, na sexta-feira eu fiquei em Porto Alegre, e eu, então, consegui uma reunião com a Secretaria, a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, e junto com o pessoal do patrimônio. Coloquei essa situação, né? Naqueles dias, na semana passada, e ainda está quente o assunto em Porto Alegre, porque não pode mais colocar presos no presídio e nem pode mais deixar nas viaturas, e nem pode mais deixar nas delegacias. E daí faz o quê? Deixa na rua? Então, essa situação está muito quente por lá. Coloquei a nossa situação e pedindo orientações para como nós poderíamos, então, encaminhar isso. Então, oficiar esse pedido. Estavam os técnicos do patrimônio nesta reunião e já fizemos. Né? Eles colocam o maior número de detalhes, porque no ano passado a gente teve alguma dificuldade, enquanto ainda a Comissão de Enfrentamento da Violência, de encontrar quais eram os terrenos à disposição. E aí, conversando com o Rafael Orozco, da PGE, ele me disse: Paula, não precisa ser um terreno de Caxias, pode ser um imóvel de qualquer lugar do Estado. Né? Então, é importante a gente ir conversando com pessoas que têm as informações para a gente poder ir vencendo barreiras, porque o que a gente mais encontra são barreiras, né? Burocracias. Então, a posição atual em relação a isso, já está oficiado nosso pedido, enquanto Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, a possibilidade, né, de encontrar, então, um pedido de que o setor de patrimônio encontre um terreno no Estado que possa servir de negociação para novas vagas lá no apanhador. Porque, como já falamos em outra ocasião, nós já temos o que é mais difícil em outros, nessa situação, em outros municípios, que é o local para construir, que no apanhador a gente tem lugar para construir. E aí vocês podem me perguntar, tá, e a verba, a cadeia pública com a verba federal? Nós vamos continuar tramitando esse processo, porque a gente precisa dessas outras vagas também como uma possibilidade de nós fecharmos a PIX, que é um problema, esse lugar ali central. Então, a posição atual desse assunto é que o encaminhamento oficial já ocorreu. A reunião foi na sexta-feira, já na segunda-feira, enquanto comissão, nós encaminhamos esse pedido ao setor de patrimônio. Tá? E a terceira proposição para estudo seria que nós tivéssemos em Caxias um centro administrativo do Estado. Visitando, assim como essa visita que fizemos naquele local onde tem IP, a Central de Carteiras de Identidade, Central de Matrículas, Emater, que nós vimos o grave problema ali instalado, inclusive com infiltrações que queimaram 2 estações de trabalhos, né? Foi o relato deles. Assim, nós temos a 5ª Coordenadoria, com os prédios em geral do Estado estão em más condições. Né? Temos serviços descentralizados, problemas... Vou continuar numa declaração de líder, por favor, só para concluir. Problemas estruturais e, quando propusemos essa situação, essa proposição, que aí também, se valendo dessa lei de permuta, onde pudéssemos, nós temos diversos imóveis aqui em Caxias, que pertencem ao Estado, diversos serviços,
em más condições, não respeitando a lei de acessibilidade, né, e mobilidade, e descentralizados. Então, que a gente pudesse, através de permuta por área construída, ter uma centralização dos serviços do Estado, onde ganha todo mundo. A gente recupera esse problema da falta de manutenção, que está estragando, né, as estações de trabalho, que tem problema. Tivemos, vereador Rodrigo, aquela situação da desacomodação das senhoras, né, que estão colocadas de uma forma muito precária ali. Então, a ideia é que a gente possa ter um espaço novo, centralizado, já respeitando as regras de mobilidade e acessibilidade, né, por troca de áreas que hoje estão vencidas, né? O pessoal do patrimônio, que, deixo claro, não eram as pessoas decisórias, eram os técnicos, viram com muito bons olhos, porque eles enfrentam, diz que hoje o Estado enfrenta processos em várias cidades, porque não estão respeitando a lei mínima de acessibilidade e mobilidade. Então, a nossa proposta foi que houvesse um estudo, né, para a centralização dos serviços aqui em Caxias, numa área nova, para poder cessar esse custo, que é um círculo vicioso ruim, né? Que tem só despesa ou que tem perdas, né, pela falta de uma estrutura melhor de serviço. E quem ganha? O usuário ganha. Hoje, nós visitamos as instalações do IP, é um absurdo a forma como eles estão trabalhando, né? Então, nós podemos vislumbrar de forma criativa um novo prédio, com serviços centralizados, com melhores condições de trabalho, dentro dessa lógica da permuta. Eu vou conceder a parte, depois eu concluo. Pois não, vereador? Obrigado, vereadora Paula. Mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência por esta pauta da segurança pública, qual a senhora é defensora de uma forma árdua, e dizer que a grande dificuldade da União, nobres pares, senhores e senhoras vereadores que aqui se encontram presentes no plenário, e a quem nos acompanha pela TV Câmara, a grande dificuldade da União, do Estado, é muitas das vezes terem esses terrenos, terem estes prédios públicos, a qual não conseguem ser utilizados da melhor forma possível, por conta da precariedade, da dificuldade financeira para fazer a manutenção devida, para fazer o que a senhora trouxe em pauta, a situação da acessibilidade, que hoje é uma normativa no nosso país, né, para até poder fazer com que as nossas pessoas que tenham problemas com acessibilidade possam estar inclusas, né? Possam estar juntamente, ter os acessos da melhor forma possível. Então, entra aquela outra situação que nós conversávamos em outro momento, as PPPs, né? Parcerias público-privado, para condicionar com que essas ideias, esses projetos possam ser implementados e que realmente possa reduzir a situação da nossa carceragem, a ter mais disponibilidade de vagas, e para isso acontecer nós sabemos que tem que haver um grande planejamento, um grande arranjo com a iniciativa privada para que isso então aconteça. Muito obrigado. Exatamente isso, vereador. A carceragem, as escolas, os serviços de saúde, todos eles. Hoje, de fato, eles estão em situações precárias. A situação precária financeira do Estado foi fazendo com que os prédios não tivessem a manutenção mínima. Troca de lâmpada, fiação elétrica, PPCI, acessibilidade. Então, encontra-se uma luz, né, no fim do túnel, de modifica, deixa mais, renova, né, moderniza e centraliza os serviços. Bem, então, a posição atual dessa última proposição, que é a ideia de um centro administrativo em Caxias, até porque, né, gente, nós somos uma regional. A 5ª Coordenadoria atende quantos municípios na saúde aqui em Caxias? A 4ª CRE, quantos municípios? A CRO,
Então, nós somos uma regional importante para o Estado, e eu acho que um centro administrativo viria muito bem. Mas isso está foi, então, oficiado um pedido de estudo para isso, que pudesse ver assim, quantos aluguéis, o que é gasto em aluguel, e transformar isso num... Se o estudo for positivo, se implanta, senão, não, né? Naturalmente é assim. Eu aproveito, então, só esse final de espaço aqui para reforçar, então, junto aos colegas da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, vereadora Gladys, vereadora Diló, vereador Renato e vereador Velocino, que na segunda-feira, então, a gente tem a reunião, vai ser no quartel da Brigada Militar, aonde, junto com todas as pessoas de decisão das forças de segurança da nossa cidade, estaremos iniciando um projeto de prioridades para Caxias, né, que a gente posteriormente apresenta aos empresários e ao governo para a gente utilizar, então, a lei do PSEG, que é aquela questão dos 5% do ICMS direcionado para a segurança pública. Nós temos clareza, né, de que o recurso que sai do Caixa Único para ser direcionado para um projeto, ele tem que ser muito bem utilizado. Então, ninguém melhor do que quem está lá na ponta, que sabe o que é prioridade para a segurança, nós fazermos um projeto integrado, seguindo a linha, né, de ser integrado, de envolver inteligência e que o investimento seja bem feito. Então, nós teremos, inclusive, a participação de um especialista em planejamento estratégico na condução dos trabalhos. Inicia nessa segunda-feira, às 14 horas, lá no quartel da Brigada Militar. Era isso, então. Muito obrigada.